Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos com mais um vídeo no canal Tempozinho. Desta feita, a nossa irmã Cristiane de Borba, esposa do pastor Maurício de Borba, o nosso dirigente setorial aqui na cidade de Niterói. E no dia 20 de maio de 2023 foi o encontro do Círculo de Oração e também a Fundação Reviver, aonde a nossa irmã Cristiane de Borba, ela trouxe a palavra do Senhor, nosso Deus, e o culto foi uma bênção. E desde já eu quero pedir, para os irmãos aí de Blumenau, Santa Catarina, para também se inscreverem aí, porque eu sei que muitos estarão se alegrando com esta palavra maravilhosa que a nossa irmã Cristiane de Borba trouxe neste dia 20 de maio de 2023. Então vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva no canal Tempozinho, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem recebe essa paz, diga glória a Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nesse encontro do Círculo de Oração, também com as irmãs da Fundação Reviver, aqui da sede setorial de Niterói. Você que é católico, de outro ministério, é um membro congregado, está afastado dos caminhos do Senhor, é um novo convertido, você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Já vamos ler a palavra de Deus. Deus abençoe os grupos que compareceram, que atenderam o convite. Essa festa foi organizada aqui pelas irmãs do Círculo de Oração e também pela equipe da Fundação Reviver, e eu fiquei muito grata a Deus por este convite, que eu recebi da irmã Joana. Assim que cheguei aqui, ela disse: nós precisamos de uma data para fazer um culto em favor do Círculo de Oração, um encontro e também um culto para a Fundação Reviver. Eu disse: irmã, vamos fazer em agosto. Ela disse: não, sábado à tarde, dia 20 de maio. Deus já me deu a data. Eu disse: amém, irmã. Então a irmã Joana, juntamente com a equipe, organizou essa festividade. Nós estamos felizes de vocês também terem apoiado, colaborado e atendido o pedido. Amém? Isaías 38, do 1 ao 5. Vamos ser breves, 17h30. Quem tem que ir para o culto à noite ainda, diga glória a Deus. Ai, graças a Deus, são poucas pessoas. Isaías 38, do 1 ao 5. Vamos ler a palavra de Deus. Uma mensagem muito conhecida, mas eu creio sim que Deus ele vai falar em nossos corações através da sua santa palavra. Pastora Marildo, as partes que não forem boas, edita, corta. Corta. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Levante a Bíblia para o alto, a
neste dia 20 de maio de 2023, encontro no círculo de oração Orai Sem Cessar. Eu creio que Deus ele vai falar comigo e com você através dessa palavra. A Bíblia fala que Ezequias era o rei do reino de Judá e ele estava com uma enfermidade que não era uma enfermidade espiritual. Ele estava com uma enfermidade física. Ele estava doente fisicamente, sendo ele o rei, uma pessoa que tinha uma posição social diferenciada. Acredito que ele já havia buscado todos os recursos que a medicina poderia oferecer. E ele estava doente, e essa enfermidade, essa doença, ela não tinha cura. Ela não tinha cura. E a Bíblia aqui revela que ele recebe a visita de Isaías, um grande profeta, um profeta maior. E esse profeta, quando visita ele, não é para ungí-lo, não é para curá-lo, para orar pela sua cura. Não, é para dar um diagnóstico para ele. Ele diz o seguinte: põe ordem à tua casa, porque você morrerá e não viverá. Essa enfermidade, ela é para a morte e não é para a vida. Aquele rei, naquele momento, recebeu aquela palavra que era profética. Ele recebeu aquela palavra, aquele recado daquele profeta, daquele homem que ele falava com Deus e Deus falava com ele. E quando ele ouve esse diagnóstico, quando ele ouve essa palavra, quando ele ouve esse decreto, ele entendeu que havia sim uma possibilidade, que talvez ele fosse morrer. Eu estou falando aqui nesta tarde com pessoas que estão desenganadas. Eu estou falando com pessoas aqui que estão sofrendo com enfermidade física, sofrendo com enfermidade talvez na alma, sofrendo com problemas insolucionáveis. E quando você precisa de uma resposta de Deus, quando você vai ouvir um diagnóstico, um parecer, você ouve ainda algo negativo que te leva para baixo. Você precisa talvez de uma palavra de apoio, de uma palavra positiva, de uma palavra de esperança, de uma palavra de ânimo, mas chega alguém e diz: você vai morrer. Você não sai dessa situação com vida. A tua empresa não vai reagir. Essa enfermidade é para a morte. No meio do teu casamento é impossível Deus fazer um milagre. O seu filho vai morrer nessa situação. A sua filha não se libertará. Então a Bíblia fala que esse rei, o Ezequias, o rei de Judá, ele recebe esse diagnóstico, essa palavra do profeta Isaías, e havia uma possibilidade que ele iria morrer. E quando ele recebe esse recado, essa palavra profética, quando ele recebe essa mensagem, a palavra de Deus diz que ele vira o rosto para a parede. Por quê? Ele estava ali isolado dentro do seu palácio. É como uma pessoa que está na UTI. Ela já não tem mais recursos. Ela já está limitada. Ela já está impossibilitada de diversas coisas. Então Isaías aqui, ele vira o rosto para a parede. Ele olha para a parede porque o que havia sobrado era somente a parede. Ele tem um limite. É o final da sua vida. É o final da sua carreira. É o final da sua história. E naquele momento ele dá as costas para o seu reino, o reino de Judá. Ele dá as costas para
o seu exército, ele dá as costas para os seus familiares, ele dá as costas para os seus amigos, demonstrando dependência de Deus. Porque há momentos na nossa vida que o seu amigo não lhe ajudará, o seu esposo, a sua esposa, o cônjuge não ajudará, alguém da igreja, um obreiro, um pastor não conseguirá te ajudar, porque é um momento seu e Deus. Ezequias estava vivendo esse momento de limite, só havia restado a parede, e ele usa o recurso que ele tinha. Ele usa o recurso que ele tinha, ele usa a comunicação, ele usa a oração, ele usa a comunicação. A Bíblia fala que ele orou, ele se comunicou, ele estabeleceu um diálogo com Deus, ele falou com o Senhor e ele chorou. Ele orou e ele chorou. Ele sabia que havia uma possibilidade, talvez ele fosse morrer, mas a forma, a maneira que Ezequias reage fez toda a diferença. Agora Deus, ele pergunta como eu e você estamos reagindo diante de uma possibilidade, diante de um diagnóstico, diante de uma luta que surgiu, diante de um problema que apareceu. Como que nós estamos reagindo? Ezequias, ele reagiu de uma maneira que chamou a atenção de Deus. A comunicação, a oração é uma ferramenta poderosa, e é através da oração que nós expressamos com palavras, com gestos, tudo aquilo que nós queremos dizer, a nossa necessidade. Nós nos expressamos através da comunicação, através da oração. Nós expressamos as nossas necessidades, nós expressamos os nossos desejos, os nossos sentimentos através da comunicação, por que não dizer através da oração também? A oração é a forma que nós falamos, a oração, a comunicação é a forma que nós nos expressamos, e na comunicação usamos tom de voz, usamos expressão corporal, é um diálogo que nós temos com as pessoas, e por que não dizer também, é um diálogo que nós estabelecemos com Deus. Então o jeito que nós falamos com Deus é a maneira que nós falamos com o nosso próximo. Tem pessoas que são curtas e grossas, e é dessa maneira que ele e ela fala com Deus. É daquela maneira, curto e grosso. Então a forma que nós falamos com o nosso irmão, com a nossa irmã, com autoridades competentes, com pessoas superiores a nós, que estão acima de uma hierarquia, é dessa maneira que nós falamos com Deus. É dessa forma que nós nos comunicamos com o Senhor. O que me chama a atenção aqui na Bíblia Sagrada é que Ezequias não era um qualquer, ele era um rei. Ele era um rei, ele era um homem que tinha poder, ele era um homem que tinha autoridade, ele era um homem que ele tinha domínio sobre pessoas, ele tinha servos, ele tinha dinheiro, ele tinha status. Só que nesse momento, nada disso adiantou, ele estava doente. E ele tinha agora o que era? Um diagnóstico. Você vai morrer. E quando ele recebe esse recado do profeta, ele vê que era só Deus na vida dele. É só Deus. É só Deus que pode me ajudar. É só Deus que pode ajudar você, irmã, e você, irmão, que está aqui neste culto maravilhoso, neste sábado à tarde. Você poderia estar em outro lugar, mas você hoje atendeu esse convite, porque Deus queria se comunicar contigo. Aleluia! É a comunicação, é a oração
todos os recursos. E ele fala com Deus. Ele fala, ele se comunica com o Senhor e ele diz o quê? Lembra-te, Senhor. Tem até que rimo, né, Ana? Lembra, Senhor. Então, ele fala com Deus dizendo: lembra-te, Senhor. Se lembra, Deus? O que eu fiz, eu fui verdadeiro. Eu tive o coração perfeito. E eu fiz o que era reto aos teus olhos. Neste reino aqui, no reino de Judá, muitas coisas não haviam sido feitas, mas eu fiz. Eu lutei contra a idolatria. Muitas coisas aconteceram. Eu reabri e purifiquei o templo de Jerusalém. E eu restabeleci um culto de adoração a Deus. Então lembra-te, Senhor. O meu coração foi perfeito. Eu fui reto. Eu fui verdadeiro. E eu fiz de tudo para que o povo andasse na tua lei, nos teus caminhos. Então tudo que nós fizemos não passa em vão. As irmãs aqui do círculo de oração estão se empenhando, são as colunas da igreja, têm orado continuamente, constantemente, assim como dos demais grupos aqui dessa igreja e também dos anexos e das sucursais. As irmãs e os irmãos têm clamado a Deus. E nessa hora de apuro aqui, de aperto, ele disse para o Senhor: lembra-te, Senhor. Senhor, se lembra, Pai, que eu fui verdadeiro, coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então ele se expressa através dessa oração, depois que ele recebe esse diagnóstico que ele ia morrer. E essa forma que ele reagiu, como eu disse, ela fez toda a diferença. É a comunicação. É a comunicação. A minha formação é pedagógica, mas eu não dou aula. Atualmente, eu estou dando apoio pedagógico para minha filha, porque ela tem somente 7 anos de idade e ela está passando por esse processo de alfabetização. Então, foi uma mudança muito significativa para ela. Ela está no 2º ano e eu tive que abrir mão de projetos pessoais para poder me dedicar a essa alfabetização da minha filha. Então, a minha formação é pedagógica, mas eu não dou aula, eu sempre trabalhei na área administrativa. E depois que eu vim para a igreja, comecei a fazer algumas coisas voluntariamente. E quando fomos escolhidos por Deus para viver exclusivamente pela obra, dei continuidade a tudo isso. E eu sempre gostei de administração, contabilidade, gestão de pessoas, estudo. Eu sempre gostei disso. E atualmente eu estou estudando, e eu estava estudando sobre comunicação. E tem 3 tipos de comunicação. 3 tipos. A primeira comunicação pode ser classificada como a comunicação passiva. E esse indivíduo, essa pessoa que se comunica dessa maneira, ele às vezes tem dificuldade de se expor, tem dificuldade de se expressar, são pessoas silenciosas, são pessoas tímidas, são pessoas que têm posturas diferentes. E quando a gente pede, irmã, azul ou amarelo, não sei, a irmã que sabe. A irmã que sabe. Então deixa para o outro escolher. Deixa para o outro escolher. O tom de voz é um tom de voz baixo. Olha para baixo também, não olha direcionado nos olhos da pessoa. Essa é a pessoa com a comunicação, o indivíduo com comunicação passivo. E assim como tem esse passivo, quietinho, tem o agressivo também. Tem um indivíduo que usa um outro tipo de comunicação, que é a comunicação agressiva, que é um indivíduo que ele é capaz de agredir fisicamente, agredir com palavras. Ele é ofensivo. Esse indivíduo é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa grossa. Tem pessoas que dizem que
chuta o balde, por quê? Porque ele é agressivo. A comunicação dele, o jeito dele chegar até uma pessoa é como se já tivesse dado um tapa na cara da pessoa, né? Então o que acontece? Se essa pessoa, esse indivíduo, ele já tem um tom de voz elevado, ele arranja inimigos com facilidade, ele culpa os outros pelos seus próprios erros, e assim vai. Ele tem o seu jeito de tratar das coisas e ele acha que é do seu jeito. E entre a comunicação passiva e a comunicação agressiva, existe também a comunicação assertiva, que ela é a certeira, né? Certeira, ela é a certa, é um equilíbrio entre a comunicação passiva e agressiva. Essa é a comunicação assertiva. E foi essa comunicação que o rei Ezequias, ele usou para falar com Deus. Foi essa comunicação que ele usou, ele foi claro, ele afirmou, ele manteve, ele clamou, ele foi direto sobre algo. Ele foi e disse: lembra-te, Senhor, que eu fui verdadeiro, coração perfeito, eu fiz o que era reto aos seus olhos. Esse tipo de comunicação assertivo é para fazer valer o seu direito. Esse tipo de comunicação assertivo garante os seus direitos. Esse tipo de comunicação faz com que você saia vencedor sem precisar passar por cima de ninguém. Ele consegue fazer do indivíduo que consegue manter o contato direto com Deus. E a Bíblia fala aqui que Ezequias usa a comunicação depois do diagnóstico. Ele usa a oração. Ele fala com Deus. Ele tinha recebido esse diagnóstico, então ele fala com Deus: lembra-te, Senhor, que eu fui verdadeiro, coração perfeito, eu fiz o que era reto aos seus olhos. Ele vira para a parede, era o que ele tinha, era o limite ali, era o recurso que ele tinha. Então ele faz o que é certo, ele é certeiro, ele usa a comunicação assertiva. E daí o que acontece? Deus fala com o profeta Isaías. Deus fala com o profeta de Isaías. Vai a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai até Ezequias novamente. Ele já havia saído daquele cômodo, daquele lugar, daquela sala da UTI, ele já tinha saído dali. Daquela visita, ele já havia saído dali. E agora Deus fala com Isaías dizendo: vai e fala a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. E quando ele fala isso, o Deus de Davi, o teu pai, ele reconhece a dinastia que existia na vida de Ezequias. Primeiramente, Isaías chega somente dando o diagnóstico que iria morrer. Ele é objetivo. Depois da comunicação de Ezequias com Deus, a reação que ele teve, o que acontece? Houve um reconhecimento da dinastia, da soberania, do poder, de tudo que Deus é, que Deus estava no comando, no senhorio, no controle da situação. E aqui a palavra do Senhor diz que Isaías recebe claramente a ordem: vai lá e fala, eu ouvi a tua oração, a tua comunicação, e eu vi as tuas lágrimas, e eu acrescentarei, eu somarei, multiplicarei os teus dias, os teus anos em 15 anos mais. O Deus que nós estamos adorando nessa tarde é o Deus que soma e não diminui. O Deus que nós estamos adorando nessa tarde é o Deus da multiplicação. É o Deus que está acrescentando na minha vida e na sua vida os anos, o conhecimento, a saúde, a harmonia no meio da família.
de recomeço. Deus estava dando para ele uma garantia do futuro, uma garantia inclusive de livramento, porque Deus havia dito para ele: olha, além de acrescentar, eu vou livrar você dos seus inimigos, a ti e também a esta cidade. Então Deus garante a proteção, não somente para nós, mas Deus quer livrar os que estão ao nosso redor também. Hoje eu estou aqui, Deus está visitando a minha família. Hoje eu estou aqui e o Senhor está dizendo: livrarei os teus e a tua cidade, a tua casa, o lugar que você vive está protegido pelo Senhor. Deus está protegendo a tua casa, a tua cidade, a tua família de todo ataque do inimigo. Receba o livramento, receba a proteção de Deus, receba a garantia do seu futuro, receba um futuro promissor, receba a oportunidade, porque hoje Deus está te dando. Aleluia! Aleluia! Ezequias não entende, porque primeiro esse profeta que era maior chega até ele para visitá-lo e diz: põe em ordem a tua casa que morrerás e não viverás. Claro que ele não se conforma, ele reage, ele se comunica, a comunicação dele é assertiva, ele fala com Deus de uma maneira diferente, ele não se conforma, ele não fala de uma forma passiva, mas ele também não é agressivo, ele não usa o cargo dele, ele vai de uma forma certeira, se comunica com Deus, usa o recurso que ele tinha e Deus vem com outra palavra. Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas e acrescento 15 anos. Primeiro fala que morro e agora fala que vivo e vivo em abundância mais 15 anos. E agora? Será que é razão ou será que é emoção? Né? Porque eu lembro que quando eu fiquei grávida, vou compartilhar com vocês aqui, depois o irmão corta. Quando eu fiquei grávida, ela não está aqui. Ele queria muito um menino. Ele queria um menino. E eu fiquei grávida lá em Lisboa, Portugal. Ele queria um menino. Daí chegou o decreto, né, da igreja: voltem para o Brasil. A sua esposa está grávida, voltem para o Brasil, fiquem perto da família. Tá. O pessoal fez uma festa para nós em Lisboa, Portugal. E daí todo mundo se despedindo, queria dar uma palavra, né, falar alguma coisa. É uma portuguesa nativa. Pegou o microfone e falou: pastor, eu não acredito que o teu menino não vai nascer aqui, pastor. Eu já estava vendo ele sendo apresentado de roupinha azul aqui na igreja. Daí uma irmã vendia roupas e a loja dela fechou. E sobraram muitas roupinhas azuis. E ela deu uma mala para mim e disse: leva, irmã, pro teu menino. E lá eu trouxe, juntamente com as nossas coisas pessoais, que vida de missionária era só a mala, né? A gente só andava com uma... Era só a mala, não tinha mais nada dentro. Não tinha nada de valor, era só a mala com a roupa. E a gente trouxe aquela mala toda azulzinha. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a mãe disse: o que é isso? Eu disse: a roupa que a irmã me deu pro nosso menino. Da mãe disse: vai ser um menino? Eu disse: pois eu não sei. Tem que fazer a ultrassom ainda para ver. E quando nós fizemos a ultrassom, o médico falou: é uma menina. E nós amamos ela mais do que se fosse 10 meninos, né? Porque ela é tudo para nós. Então, assim, como uma pessoa conhece o desejo de outra, às vezes age na emoção, porque ela quer que aquilo aconteça. Isso é normal, mas nós que somos espirituais, nós discernimos quando é emoção
e quando é a razão. Nós que somos espirituais, nós sabemos quando é o Espírito de Deus e quando é a emoção. Nós sabemos, porque Deus, pela misericórdia, Ele dá esse discernimento. Então Ezequias aqui, ele falou, será que esse Isaías não ficou com pena de mim? Porque ele disse que eu ia morrer, e eu sou um rei, nós somos amigos, e agora ele voltou e está falando que vai acrescentar 15 anos mais? Eu quero um sinal. Ele pede um sinal. E nós temos direito de fazer essa prova com Deus. Nós temos direito de pedir um sinal de Deus. E ele pede um sinal. E quando ele pede um sinal, Isaías pergunta: o que você quer? Que o relógio do teu pai, que foi comprado, né? Foi produzido pelos egípcios e foi trazido para cá, o relógio de Acaz, do teu pai, que é um relógio solar. Você quer que ele avance ou que ele atrase, que ele volte para trás? Ele falou: avançar é fácil, porque o sol vai projetando a sombra e a sombra vai avançando, porque o tempo ele corre para frente e nunca corre para trás. Eu não vi correr para trás. Então agora eu quero que o Deus do tempo, o Pai da eternidade, o Deus dos segundos, dos minutos, das horas, das semanas, dos meses, dos anos, eu quero que ele retroceda. E para vocês entenderem, esse relógio, que é o mais antigo do mundo, esse relógio solar, foi criado pelos egípcios e era necessário porque o povo precisava saber de que em tempo a que tempo seria comemorada uma festa, por exemplo, que eles comemoravam muito no passado, né? Eles precisavam saber qual era o tempo da plantação e qual era o tempo da colheita. Então muitas vezes eles olhavam para o céu, olhavam para a lua, olhavam para o sol, e assim foi, e foram desenvolvendo várias formas, várias medidas de medir o tempo. E uma delas foi o relógio solar. Então o que acontecia? O relógio solar, ele projetava a sombra do sol em uma escadaria de diversos degraus. Aqui tem só 3 degraus, né? Então, quando o sol avançava e o dia ia correndo, ia passando, o que acontecia? A sombra ia avançando. Eles perceberam isso quando eles caminhavam, que tinha uma sombra ao redor deles. Se eu andar aqui, ó, ficou a sombra aqui para trás, né? E se o sol estiver mais avançado, a sombra vai mais para frente. Então eles perceberam isso e criaram esse relógio solar. E esse relógio solar, ele projetava a sombra numa escadaria com degraus. E cada degrau era um grau. Era uma medida entre um degrau e o outro. Era uma unidade de medida. Assim como a gente vê um projetor transmitindo uma imagem. Como nós vimos também um slide projetando uma imagem. No cinema é projetada uma imagem. Assim, a sombra era projetada nos degraus da escadaria. E o pessoal daquela época olhando para essa escadaria, olhando para os degraus, e pela diferença dos graus, da distância da medida entre uma e outra, eles sabiam que o dia estava avançando. O sinal que Ezequias estava pedindo aqui era que Deus fizesse essa sombra, ao invés de avançar, regredir, retroceder. E Deus falou para ele: Ezequias, eu vou fazer com que volte atrás 10 graus, 10 unidades de medida, 10 degraus na escadaria, para você ver que eu sou contigo. Eu sou contigo, irmão. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmão. O tempo ele corre para frente, ele não volta para trás.
aconteceu? Essa projeção dessa sombra. Eles olhavam para aquele relógio, para aquela escadaria, e eles viam Deus retrocedendo, hora por hora, grau por grau, unidade de medida por unidade de medida, degrau por degrau, porque Deus voltou atrás com a sua palavra. Aquilo que ele disse que faria nessa situação aqui, ele resolveu não fazer mais, porque ele realizou o milagre do retrocesso. Deus está falando nessa noite, agora já é noite. Deus está dizendo aqui que Ele vai retornar para que você tenha o mesmo tempo de comunhão, o mesmo tempo de intimidade, para que você reviva o mesmo tempo que você vivia com a tua família na mesma harmonia. Você terá a tua prosperidade de volta, você viverá um período de independência financeira novamente. Deus está falando que vai voltar para pagar essa sentença. Esse diagnóstico está te devolvendo nessa noite saúde, prosperidade, bênçãos espirituais, hora por hora, tempo por tempo, degrau por degrau. O Senhor vai retroceder para te dar novamente. Deus quer acrescentar aqui. Você vai ver a sombra se movendo. Você verá a projeção da sombra voltando, voltando, voltando. Deus voltando atrás com aquilo que Ele falou. Porque a forma que Ezequias reagiu foi uma maneira diferente. Então foi um milagre. E hoje Deus, Ele quer fazer esse milagre na minha vida e na sua vida. Hoje Deus, Ele quer te dar uma família unida. Deus quer te dar independência financeira. Deus hoje quer te dar, proporcionar comunhão com Deus. Você terá de volta novamente a saúde. Você viverá novamente aqueles momentos que você vivia e que hoje você não vive mais. Mas Deus volta no tempo para que você reviva esse tempo, porque Ele é Pai da eternidade. Ele é Deus do tempo. Ele é Deus da história. A Bíblia fala que Ezequias, ele ganhou 15 anos mais. Deus livrou ele das mãos dos seus inimigos e Deus livrou toda aquela cidade. Amém? Que o Espírito Santo de Deus trabalhe glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.